Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro do curso Educação Espírita, um convite à juventude. Nós estamos no terceiro módulo. O primeiro módulo foi Migração e Evolução Espiritual, o segundo módulo foi Cristo, o terceiro módulo é Anjo Guardião. Nesse módulo, a estrutura dele permite uma participação muito maior dos amigos espirituais, né? É basicamente um módulo de entrevista, por isso a gente não vai falar muito aqui, como a gente teve no módulo anterior, por conta dessa especificidade. No módulo seguinte, magnetismo, a coisa já volta ao modelo anterior. Por quê? Porque o módulo Anjo Guardião ele tem como propósito mostrar mais a visão do ponto de vista espiritual, né? Como é que o Anjo Guardião vê, né, o seu protegido, como é que é o trabalho do Anjo Guardião. Naturalmente, né, é de nossa responsabilidade dos encarnados o trabalho de organização, de estudo, de pesquisa e de estruturação das perguntas. Mas é um módulo basicamente de diálogo. Bem, hoje a gente vai trabalhar o tema planejamento reencarnatório, sempre lembrando, do ponto de vista do Anjo Guardião, porque o nosso quinto módulo é só sobre reencarnação, certo? Então é bem específico, é o planejamento reencarnatório do ponto de vista de um Anjo Guardião, do ponto de vista dos Anjos Guardiões, digamos assim. A gente se inspirou para fazer essas perguntas na obra do André Luiz em geral, tá certo? E em particular no livro Missionários da Luz. Ali são discutidas várias questões relativas a um planejamento reencarnatório. A partir dessas, né, da leitura, da releitura desse livro, a gente elaborou 10 questões para o nosso diálogo. O aspecto que a gente vai mais destacar aqui é o planejamento reencarnatório no aspecto do corpo físico, né? Qual a preocupação do Anjo Guardião em relação a isso e em relação à escolha da família. Então são esses dois temas centrais que a gente vai trazer aqui para o diálogo, né, com os amigos espirituais. Né? Quem coordena esse módulo é a Patrícia, né, que é meu Anjo Guardião, e é ela que está à frente de todo esse processo. Obviamente cabe a ela vir falar ou indicar alguém para vir responder as questões. A gente teve no último módulo, por exemplo, um depoimento de um espírito que ela trouxe. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco a organização do processo, certo? Bem, não vou me estender muito, né? Porque a ideia é deixar um espaço maior para esse diálogo. Sugiro a leitura desse livro, Missionários da Luz, para quem quer refletir um pouco sobre esse tema. Que a gente não tem tanta coisa na literatura espírita, né? Uma área em que a gente ainda, se Deus quiser, vai ter no futuro mais textos, mais psicografias e mais depoimentos. O objetivo central nosso é sempre mostrar o trabalho desses amigos especiais e, no final das contas, colaborar para que você, que está me ouvindo, se aproxime do seu anjo guardião, né? E para isso é importante entender a atuação dele antes, durante e depois da nossa encarnação. Né? A gente pode dizer que ele é o amigo que nos deixa, né, na entrada do corpo físico, é um amigo que nos acompanha, assim, a gente muitas vezes se dá conta ao longo de todo o processo, e é o amigo que estará para nos receber assim que a gente deixar o corpo físico. Se você vai ver ou não, meu irmãozinho, minha irmãzinha, vai depender do tipo de vida que você teve. Ele vai estar lá? Vai. Se vai ver ou não, são outros 500, né? Vai ser a sua vida bem vivida que vai permitir isso. Certamente ele estará acompanhando. Bem, dito isso, apresentado a proposta geral, nós agora vamos nos preparar e vamos para a nossa parte, nossa segunda parte, que nesse caso é a maior parte, do diálogo com os nossos amigos espirituais, tá certo? Dúvidas que vocês tenham, questionamentos, por favor, nos envie. Estamos aqui de braços e corações abertos para estimular esse diálogo.
Um grande abraço, já me despeço, vamos agora para a nossa segunda parte. Agradecemos a sua presença, amiga Patrícia, com muita alegria. Como primeira pergunta, qual é a importância do planejamento reencarnatório? É uma alegria poder estar aqui com todos vocês, podendo compartilhar os nossos sentimentos, as nossas experiências e mesmo as nossas reflexões sobre esse tema tão relevante ao meu coração, o anjo guardião, e em particular hoje sobre o tema que vocês elencaram. No estágio evolutivo em que se encontra a grande maioria dos espíritos da Terra, o planejamento reencarnatório é de extrema importância. Porque o planejamento reencarnatório de indivíduos mais simples, no aspecto da trajetória evolutiva, se faz de forma bem simplificada, porque as experiências são relativamente limitadas. Quando nos encontramos planejando reencarnações de indivíduos que possuem já larga somatória de experiências, múltiplos talentos adquiridos, bem como inúmeros vícios morais, torna-se um imenso desafio pensar que situações específicas poderão impulsionar o seu desenvolvimento intelectual e moral, e em particular, que enfrentamentos emocionais eles necessitam. Porque o indivíduo, para crescer, minha filha, precisa necessariamente enfrentar as suas viciações emocionais. O planejamento reencarnatório considera isso. Portanto, destaco que para indivíduos da Terra, um dos aspectos mais importantes do planejamento reencarnatório encontra-se no setor o enfrentamento das tendências inferiores. Podeis perguntar: como o anjo guardião permite que o indivíduo nasça num ambiente de vício, sabendo da possibilidade de ele fracassar? E aí já vos adianto, para que ele, naquele ambiente, tenha sim as próprias tendências desabrochadas, reveladas, e aí, vendo os próprios vícios, ele possa curar-se. Então, o planejamento possui uma imensa importância em variados setores. Apenas cito esse a título de exemplo mais específico. São todos os espíritos que têm necessidade de planejamento reencarnatório? Certamente. Mas como afirmei na resposta anterior, quanto mais evoluído o espírito e quanto mais complexo o mundo, como a Terra, mais delicado se faz esse planejamento. Porque espíritos redimidos não possuem ameaças em seus planejamentos. Um espírito superior que reencarne no mundo superior possui apenas desafios nobres, mas não terá que lidar com viciações emocionais. Em planetas como a Terra, o planejamento possui complexidade e muitas ameaças. Isso torna particularmente preocupante, do ponto de vista do anjo guardião, o planejamento dessa fase evolutiva. Há necessidade da participação do anjo guardião nesse planejamento reencarnatório? Nos casos que citei, sim, são totalmente indispensáveis. Porque o indivíduo na Terra hoje tem que lidar com a multiplicidade de ataque das trevas, no sentido de que, de ondas vibratórias que varrem o planeta, a pornografia, a tendência à maldade,
o estímulo da ganância, o desespero coletivo pelo consumo, são ondas do mal, no sentido de que podem induzir o indivíduo incauto a erros terríveis e abismos tenebrosos. Tudo isso afeta todos os habitantes da Terra. Portanto, cabe ao anjo guardião a análise de todas essas correntes inferiores que varrem o planeta, em conjunto da análise da tendência de seu protegido, para pensar que situação essas forças magnéticas infelizes podem e devem tornar-se educativa, fontes de crescimento, apesar de serem desconfortáveis ao seu protegido. Dou um quadro amplo, é uma análise histórica e complexa da situação da Terra, e ao mesmo tempo, uma análise que vincula-se à especificidade da história espiritual de determinado espírito. Daí a necessidade em larga participação do anjo da guarda em um planejamento reencarnatório que possui essas características, que são quase a totalidade dos planejamentos atuais do mundo terreno. Em que medida o anjo guardião interfere no planejamento reencarnatório do protegido? Além dessa análise ampla, ele irá analisar todos os aspectos, porque muitos aspectos não são decididos pelo anjo guardião, mas podemos dizer que cabe a esse espírito, uma vez finalizado o planejamento, a análise global, a modificação, a alteração, a redução ou a ampliação de provas, porque ele é o verdadeiro tutor e avalista. Muitas vezes, o anjo guardião pode recorrer a um espírito ainda superior, caso ele julgue necessário. Outras vezes poderá decidir por si mesmo, mas podemos dizer que, em última instância, é ele o verdadeiro avaliador de todo o planejamento reencarnatório de seu protegido. E em que medida o próprio protegido pode participar do seu planejamento reencarnatório? À medida em que tenha maturidade, à medida em que seja dócil aos conselhos dos bons espíritos e possa participar. Porém, o próprio anjo guardião permite, se compreende que isso será educativo, que o seu protegido tome várias decisões sob sua supervisão. Então é sempre uma análise ampla e ao mesmo tempo específica. Compreendendo todo esse conjunto, o protegido terá uma participação maior ou menor, segundo julgue seja educativa o seu anjo da guarda. É o anjo guardião que realiza todas as providências relativas ao reencarne do protegido? Como falamos, não. O anjo guardião cabe a análise de todas as providências. Mas a reencarnação, minha amiga, envolve sempre o trabalho de centenas de espíritos. Existem planejamentos e setores de uma imensa especificidade. Se você, didaticamente, quer uma comparação, diria: imagine um amplo complexo hospitalar da Terra. Quantas especialidades ele comporta? Um planejamento reencarnatório pode comportar ainda mais especificidades. Então, há todo um estudo que o anjo guardião congrega, avalia o conjunto da obra, mas que são feitos por técnicos das mais diversas áreas, segundo as necessidades de cada espírito reencarnante. A aparência do corpo é objeto de atenção do anjo da guarda no planejamento reencarnatório? E se sim, por quê? Certamente o é, em particular no caso da Terra. Quando um protegido reencarna num mundo como a Terra, o seu corpo se torna objeto de sérias preocupações do anjo da guarda,
Falo deste momento da Terra em que a ganância e o desequilíbrio sexual andam de mãos dadas. Certamente um indivíduo que reencarne com um corpo belo e chamativo terá que vencer diariamente um bombardeio de energias inferiores que poderão ser avassaladoras. Um indivíduo que tenha tendência ao ganho financeiro desonesto e nasça com um corpo belo, seja um corpo masculino ou feminino, poderá sofrer tentações em prostituir o próprio corpo de forma direta ou indireta para que realize os ganhos que deseja. Então, o corpo, dado o desequilíbrio do planeta, se torna objeto de séria preocupação do anjo da guarda. Porque sabemos que, uma vez reencarnado, o indivíduo estará exposto a toda uma gama de energias que, caso ele não tenha hábitos saudáveis e o cultivo de uma força moral adequada, poderá optar por ser vítima dessa onda terrível que leva a tantos à degradação e ao suicídio. Então, por isso, a aparência do corpo se torna relevante, mas não é sempre assim. Em casos de mundos superiores, a beleza do corpo não atrai a inferioridade circundante. Ao contrário, ela estimula relações mais fraternas e sublimes. No caso da Terra, neste período, a aparência do corpo é um dos itens mais relevantes de nossa preocupação, pelos motivos já expostos. E a saúde física é também objeto de preocupação do anjo guardião durante o planejamento reencarnatório? E, novamente, se sim, por quê? A saúde do protegido é sempre objeto de preocupação, mas não num aspecto limitado. Muitas vezes, doenças e limitações físicas são planejadas em conjunto, sempre almejando que o protegido alcance uma situação espiritual superior após a prova cumprida na matéria densa. Podemos citar como exemplo de planejamentos de indivíduos que pedem, em determinada fase da vida, uma limitação física, para que possam, diante daquela limitação, desenvolver os seus potenciais espirituais. Muitas vezes se interpreta o mal-estar ou alguma limitação física como castigo, como um karma negativo. Posso afirmar que muitas vezes a limitação física é mesmo uma conquista de possibilidade de se ampliar o poder espiritual, de se educar os sentimentos. E posso mesmo dizer que o planejamento não é algo rígido, portanto, muitas vezes o próprio protegido pede ao seu anjo guardião, por exemplo, caso eu chegue aos 40 anos de idade e ainda não tenha alcançado determinado patamar de amadurecimento, eu peço que você permita que tal doença se desenvolva em mim. Eu peço que você permita esse acidente que estamos combinando, para que eu possa ser, usando uma linguagem terrena, chacoalhado emocionalmente, para que eu volte a minha atenção para as realidades espirituais. Então, muitas vezes, o acidente, a doença mais grave, faz parte de um plano B da programação espiritual, para que o indivíduo não se perca. Então, é muito comum termos alguns acidentes ou doenças pré-programados que vão acontecer não a título de acidente, mas vão acontecer a título de atitude de prudência para que a encarnação não seja perdida. Então, sendo assim, muitas vezes o anjo guardião possui essa espécie de possibilidade, de ação de esperança, caso o seu protegido esteja se desviando.
Outras vezes é o contrário. O protegido pode combinar com seu anjo da guarda. Caso eu chegue a determinada idade, aos 50 anos, por exemplo, com um grau de maturidade alcançado, eu peço que aconteça esse acidente, ou que eu desenvolva essa doença, porque eu sei que isso irá potencializar ainda mais minhas conquistas espirituais. Portanto, minha filha, é muito limitada a visão humana, que associa algo desagradável do ponto de vista físico e material com uma punição espiritual. Poderá ser uma atitude de socorro, mas poderá ser uma atitude de conquista. O indivíduo conquistou um patamar de maturidade que irá lhe permitir viver uma experiência mais difícil para aí ainda desenvolver muito mais o seu poder espiritual. Podemos citar, já que é um registro histórico de vosso mundo, o exemplo do nosso querido amigo Bezerra de Menezes, que ao final da vida conquistou uma experiência de doença, que ampliou intensamente o seu poder espiritual. São conquistas. Poderemos, num outro momento, desenvolver a reflexão dessa experiência desse amigo muito querido e muito admirado de nosso coração, como um exemplo de como a conquista espiritual poderá resultar em determinados problemas físicos que almejam potencializar ainda mais as conquistas espirituais. Dito isso, sintetizo apelando aos vossos corações: não interpreteis as experiências materiais de uma forma rígida. Antes tentai entender que, acima de tudo, existe uma lógica espiritual superior, e essa lógica superior é sempre e obrigatoriamente regida pelo amor de Deus e conduzida por vossos anjos guardiões. Há uma relação entre as características do corpo e a mediunidade a ser vivenciada na encarnação? Certamente, minha filha. Porque a mediunidade é uma faculdade também biológica. É um erro grosseiro espíritas acharem que existe uma divisão, como que uma muralha separando o que é físico e o que é espiritual. Allan Kardec tanto se esforçou, utilizando-se o máximo do vocabulário de seu tempo para mostrar ao contrário, falando que existe algo semimaterial, que não existe uma interrupção entre espírito e matéria, mas existe uma infinidade de energias que fazem tudo estar conectado. Consequentemente, o planejamento do corpo está vinculado ao planejamento mediúnico. Em outras oportunidades, poderemos explorar especificamente o planejamento mediúnico. Mas hoje, atendendo à vossa solicitação, podemos dizer: o planejamento do corpo está intrinsecamente ligado ao planejamento mediúnico, citando como exemplo, porque as energias da mediunidade no mundo físico são energias biológicas. Um corpo, por exemplo, apto a produzir a energias que chamais de ectoplasma, irá criar uma realidade muito diferenciada ao seu redor, uma realidade magnética diferente. Por exemplo, minha filha, alguém que peça para nascer com um corpo belo e atraente, e peça também para desenvolver amplas energias ectoplásmicas, terá então um poder magnético muito maior, associado à beleza que naturalmente atrai a atenção do outro. Se isso não estiver profundamente conectado com a vida cristã, é praticamente certo que esse espírito irá falir pelas portas da sexualidade desequilibrada. Então está tudo conectado. O planejamento considera a realidade, e a realidade é sempre integrada. Então, nesse aspecto,
O poder magnético, a produção de energias ectoplásmicas que são indispensáveis ao fenômeno mediúnico, está ligado à saúde do corpo e está ligado à aparência do corpo. Num planejamento, o anjo guardião obrigatoriamente irá considerar tudo isso de forma conjunta, porque sabe que na vida isso não irá se manifestar de maneira separada. O poder magnético, a capacidade de gerar ectoplasmia, não é apenas do fenômeno mediúnico. Ela estará a todos os instantes com a criatura. Aquela energia poderá ser utilizada para chamar a atenção das pessoas de forma saudável ou de forma doente. Portanto, quando se pensa na programação reencarnatória no aspecto corpo, aparência, saúde ou doença, limitações físicas ou desenvoltura, memória, capacidade de expressar a inteligência e mediunidade e poder magnético, tudo isso é considerado em conjunto, considerando-se os traços principais daquele espírito. Então esse conjunto é estruturado como que uma luva muito delicada para que caiba na mão do espírito reencarnante e ele consiga ser exitoso na sua encarnação. Naturalmente, o livre-arbítrio poderá fazer esse conjunto ser extremamente desastroso. Ou poderá fazer esse conjunto ser um caminho iluminado para o Mestre. A decisão de escolha dos pais é feita pelo anjo guardião? E quais seriam os critérios para essa escolha? Sempre em conjunto. Todas as decisões são em conjunto, coordenadas ou lideradas pelo anjo guardião. E aí estamos desenvolvendo o mesmo tema. Porque a família é o corpo estendido. Se o corpo é o ambiente e instrumento direto onde o espírito habita, a família é como que uma extensão. Os critérios serão exatamente os mesmos. Que paixões preciso corrigir? Que paixões preciso sublimar? Então a família muitas vezes será o espelho das paixões inferiores do espírito. Outras vezes a família refletirá as virtudes a serem alcançadas. O que mais importa do ponto de vista espiritual é que a família, com suas virtudes e vícios, com a sua harmonia e conflito em graus variados, ela possa estimular o espírito ao crescimento espiritual. Podemos fazer uma comparação buscando ser didático. O planejamento reencarnatório na família é como construir, é como confeccionar um prato em vossa culinária terrena. É preciso combinar um conjunto de coisas para que o conjunto se torne saboroso. Às vezes são temperos amargos, às vezes são temperos ardentes, mas o conjunto deverá sair bom. Assim pensamos nós, os anjos guardiões. A família deverá ter um conjunto de fatores e temperos que, mesmo amargos e desagradáveis, dará um conjunto saboroso. Mas o sabor que nós buscamos, minha filha, é o sabor da vitória espiritual. Muitas vezes a família será esse conjunto de temperos extremamente desagradáveis ao paladar. Serão temperos angustiosos. Serão experiências devastadoras do ponto de vista do conforto emocional. Mas, se nós vemos a possibilidade real desse conjunto de temperos amargos e desagradáveis gerar sabor espiritual, nós autorizamos e mesmo incentivamos os nossos protegidos a viver essa experiência. Só podereis entender a lógica do amor de um anjo da guarda se tiver sempre claro em vossa mente, minha filha, que o que nós desejamos é a felicidade eterna, é a paz que nada perturba, é a vitória espiritual. E para isso, submeteremos os nossos protegidos a todas as experiências amargas para que um dia ele conquiste a felicidade que está vinculada a Deus.
Então, pode o anjo guardião aceitar que seu protegido nasce em um lar no qual não tem afinidade? Na maioria das vezes é o que acontece. A família humana ainda é um arquétipo da felicidade, é uma referência da felicidade, mas a família atual é a referência das provações dolorosas. É uma ilusão afirmar que as famílias da Terra são famílias de paz e de harmonia. Na grande maioria dos casos, a família é o ambiente purgador, é o ambiente em que o espírito vem viver as suas dores e decepções para que conquiste as suas virtudes, que o livrarão de futuras experiências mais infelizes ainda. Como a relação com o anjo guardião pode ajudar a ter maior clareza da missão reencarnatória para o protegido? E é permitido que nós peçamos ao nosso anjo da guarda para lembrar o nosso planejamento? O primeiro passo, minha amiga, é compreender a lógica do anjo guardião. O nosso esforço neste módulo, que irá se repetir e se atualizar a cada ano, é gerar essa compreensão. Porque essa compreensão irá possibilitar o diálogo verdadeiro com o anjo guardião. O primeiro passo é entender tudo isso que estamos expondo a partir de uma reflexão da obra de Allan Kardec, da obra de André Luiz em particular, que mostra tantos relatos da relação do espírito aprendiz com espíritos superiores. Feito isso, que consideramos uma verdadeira iniciação de relação com o anjo da guarda, os vossos anjos guardiões se aproximarão de vocês. Uma vez que vocês façam os exercícios que indicamos, diariamente orando aos anjos guardiões e ao mesmo tempo, diariamente ou pelo menos semanalmente refletindo nas lições que aqui expomos, vocês estarão se preparando para no futuro os vossos anjos guardiões se tornarem os reveladores do planejamento reencarnatório. É desejo de todos os anjos da guarda revelar todo o planejamento reencarnatório aos seus protegidos. Porém, é necessário que os protegidos antes disso entendam a lógica desse planejamento, que eles entendam como ele é feito, que eles entendam os motivos, que eles consigam ampliar seus horizontes tão acanhados, para que o anjo de fato possa expor com verdade tudo aquilo que foi combinado. Porque enquanto o protegido opta por permanecer acomodado e numa postura inferior, ao anjo guardião não é dado explicar nada, porque as explicações seriam distorcidas. Se o anjo guardião explica a um coração ainda infantilizado pela busca dos prazeres da terra, que eles combinaram determinada doença, esse espírito, essa revelação poderia inclusive causar mais revolta ao seu protegido. À medida em que o protegido amadurece, à medida em que o protegido é capaz de começar a entender a lógica desse espírito superior que o guia, a comunicação se torna possível, o diálogo se torna produtivo e a relação com toda certeza será intensificada. Por isso reforçamos esse ponto. Cabe a você que me escuta, meu querido jovem, minha querida jovem, a cultivar esse ponto de vista, porque é para você que nós realizamos esse programa. O nosso objetivo mais direto e mais sincero é ajudar você a se aproximar verdadeiramente de vosso anjo guardião. E eu posso afirmar, muitos deles estão aqui conosco, nos ajudando a responder, dialogando, porque eles se preocupam que através de nós você se prepare para que no futuro vocês possam ter uma relação direta com ele
e Ele possa explicar em detalhes o vosso planejamento reencarnatório. Não há nada de oculto e de secreto. Há apenas a necessidade de vossa iniciação preparatória neste tema. Que a vossa emoção esteja educada, que a vossa compreensão seja ampla, e eles estarão felizes e alegres quando esse momento chegar, porque eles revelarão a vocês tudo aquilo que vocês combinaram. E isso será um apoio muito importante para que você não se desvie com as loucuras e com as ilusões da terra. Meus queridos amigos, é para vocês que dedicamos esse programa, em nome de vossos anjos da guarda, com o coração empolgado, na certeza de que nesse instante vocês haverão de fazer uma prece sincera e silenciosa, pedindo: anjo guardião, me ajuda a entender a vida, me ajuda a sentir de forma mais ampla, para que a tua companhia esteja presente a cada passo que eu der, porque de mãos dadas chegaremos mais rápido ao coração do Cristo, à compreensão profunda de Deus, à felicidade verdadeira. É a vocês, jovens amigos, que pedimos: orai diariamente. Diariamente. Não temei, porque vossos anjos guardiões nunca ficarão chateados. Orai várias vezes ao longo do dia, com sinceridade, e eu garanto, a cada prece e a cada apelo, os vossos anjos guardiões responderão com sorrisos de alegria, porque o que eles mais desejam é estar com vocês sempre. Muita paz, de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.